Recebo muito essa dúvida aqui no canal, quais são os fundos imobiliários para quem está começando agora. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando das 5 ações voltadas para iniciantes, pensando em quem está começando agora, ainda não sabe analisar com profundidade um investimento. E agora eu trouxe uma convidada muito especial para trazer alguns fundos imobiliários para iniciantes. Fundo imobiliário é um dos meus investimentos preferidos e eu não posso deixar de trazer para vocês aqui no canal. Eu trouxe uma convidada muito especial, a Ana Tenan, ela é analista de fundos imobiliários da Orama, que é a nossa parceira aqui do canal, e também da Steam 3. Seja muito bem-vinda, Ana, ao nosso canal. Oi, Wesley, obrigada. Obrigada pelo convite e vamos falar de fundo imobiliário. Como sempre, pessoal, eu trago sempre analistas de mercado, porque tem muitas pessoas que dão recomendações na internet. Não siga essas recomendações a não ser que seja de um analista credenciado pela CVM. Por isso que eu trouxe aqui a Ana para trazer uma lista bem legal pra gente sobre os fundos imobiliários. Mas antes, Ana, eu queria entender com você quais foram os critérios que você utilizou nessa lista de fundos imobiliários, principalmente para quem está analisando agora. O que você analisou como os principais critérios ou indicadores? O que você viu nos fundos dessa lista? Bom, aqui na Orama, para a gente analisar fundos imobiliários, a gente usa 3 principais pilares, né? Então foram os critérios que eu usei aqui para selecionar esses 5 fundos para quem está começando a investir. E aí, falando de cada um deles, né, eu vou começar aqui pelo pilar quantitativo. Então, a gente sempre busca olhar ali para alguns critérios mais quantitativos. Então, a gente vê liquidez, quanto está dando de retorno aquele fundo, volatilidade, quanto está o preço em relação ao valor patrimonial, para entender realmente esses números ali por trás de cada fundo imobiliário, né? E aí, em segundo lugar, a gente faz uma análise mais qualitativa ali da carteira. Então, se for um fundo de papel, que a gente chama, né, os fundos de CRI, os fundos de fundos, a gente tenta entender ali o que tem efetivamente dentro daquela carteira, qual é o risco, quais as garantias por trás, quem é o devedor dos ativos de crédito. E sendo um fundo de tijolo, a gente tenta entender quais imóveis tem. Então, qual é o padrão construtivo, qual a localização, quem são os inquilinos, qual o prazo daqueles contratos. Então, depois de fazer toda essa análise qualitativa da carteira, a gente passa para o terceiro e último pilar, que é a parte da gestão, né? E assim, não menos importante. Um fundo imobiliário, ele tem ali sempre uma gestora por trás que cuida ali do dia a dia do fundo. Então a gente sempre busca entender qual é a experiência daquele time que está tocando o fundo imobiliário. A gente vê se ele já tem outros fundos na casa, qual é o background ali deles, o que cada um do time já fez, onde já trabalhou, para a gente se sentir mais confortável de dar qualquer tipo de recomendação, até porque no final das contas as decisões do dia a dia são tomadas por essas pessoas. Então esses são os principais critérios, assim, falando bem por alto, mas eu acho que entender bem essa divisão dos 3 pilares para análise é o que é importante, tá? Sim, fica bem didático dividido em 3 pilares. Algo interessante, uma informação adicional para quem tá no vídeo, muitas pessoas elas vão escolher fundos imobiliários aleatoriamente porque ele tá pagando muito rendimento ou porque ele apareceu em um vídeo em um canal, mas o interessante de você trabalhar com uma corretora, de você seguir uma recomendação de uma carteira recomendada, é que existem profissionais analisando isso e mostrando esses 3 pilares. Olha só a profundidade que os analistas eles fazem de um investimento, do que a gente ir lá escolher aleatoriamente por causa de um artigo de um blog, de um vídeo. Então é importante você ter essa responsabilidade de escolher bons ativos, e uma forma muito boa para quem está começando agora é seguir um analista, né? Uma pessoa que é credenciada, que ela é profissional da área e que ela tem uma filosofia de análise de investimentos. Então eu achei bem interessante essa filosofia e essa lista. Agora eu fiquei curioso, né? Quais são os fundos imobiliários? Saber se tem algum deles na minha carteira também vai ser bem legal. Então, agora passando para a lista, né? A gente selecionou aqui 5 fundos. Eu tentei diversificar bastante aqui em questão de segmento. Acho que isso é importante para a gente fazer a carteira do investidor, né? Enfim, aqui a gente preza muito por isso. Todas as nossas carteiras recomendadas estão buscando ali uma diversificação por segmento, até para a gente aproveitar todos os momentos de mercado, né? Quando um segmento vai melhor, o outro vai pior. Então, isso, de certa forma, ali mitiga o risco, no final das contas, para a carteira do investidor. Então, vamos lá, vamos começar. Falando primeiro do segmento de papel, né? Os fundos de CRI. Esses fundos foram os queridinhos aí nos últimos tempos dos investidores de fundos imobiliários por estarem pagando dividendos bem altos, né? E aí aqui a gente selecionou 2, que é o VEGIR, é o fundo da Valora,
de CRI, e o RISAC, que é o fundo da Risa de CRI, tá? Porque esses dois? Primeiro, acho que voltando ali o terceiro pilar que a gente tinha falado, né? São duas casas que já fazem crédito há muito tempo, então a gente se sente super confortável em recomendar esses dois fundos, que a gente sabe que são profissionais que atuam muito bem nesse segmento. E, além disso, tem outro ponto muito relevante, tá? São dois fundos em que eles têm ali a maioria da carteira em operações CDI+. Então, isso quer dizer que a gente aproveita os juros nesse patamar elevado que tá, né? Pelo menos, assim, obviamente a gente entende que provavelmente já encerrou o ciclo de aperto monetário, mas esses juros em patamar elevado, ele deve permanecer pelo menos até o ano que vem. Então, a gente aproveita esses juros elevados com uma carteira de qualidade e com taxas também altas, né? Então, no VGIR a gente está falando de CDI mais 4,6% ao ano, e no RISAC a gente está falando ali de 60% da carteira também em CDI mais 4,8%. Então, o RISAC também traz ali algumas operações que são inflação mais. Obviamente também inflação, a gente está vivendo um período de deflação, isso acaba impactando, mas a gente enxerga ali no médio e longo prazo a inflação também voltando, existe até questão de risco fiscal para o ano que vem, então acaba que a gente se protege ali com essa questão de inflação dentro do RISAC, do fundo da Risa, tá? Então, acho que esses são os dois fundos de CRI que são muito mais voltados para renda. E aí, passando agora para os fundos de tijolo, né? Os fundos de tijolo, normalmente, eles não têm tanto foco de renda. Provavelmente, para quem acompanha o mercado de fundo imobiliário, vai ver que os fundos de CRI, eles entregam os dividendos mais altos do que os fundos de tijolo. Mas os fundos de tijolo, eles são importantes ali, tanto para a gente ter uma valorização de cota também, né? Para a gente pegar esse preço aumentando, e também para trazer uma previsibilidade. A gente pode ter aluguéis ali de prazo mais longo, com inquilinos muito bons, né, com baixo risco de crédito, que vai trazer ali todo mês o dividendo certinho, já esperado para o investidor. Então, são fundos importantes também de ter na carteira. E aí eu vou começar aqui com o HGRU. O HGRU é o fundo de renda urbana do Credit Suisse. Renda urbana aqui a gente está falando de educacional, então ele tem imóveis alugados para faculdades e também varejo. Então, são supermercados, lojas. E aí, qual é o diferencial desse fundo, tá? Esse fundo, ele tem contratos muito longos. A gente está falando de uma média ali dos contratos de aluguel de mais de 12 anos. Então, isso traz um conforto no final para os cotistas, né? Além disso, é um fundo que o time de gestão, né, o time do Credit, tem feito um ótimo trabalho ali em questão de venda de ativos que já estão mais maturados dentro da carteira, e essas vendas são feitas com lucro. Então, nos últimos meses, essas vendas foram bem intensas, a gente viu um número bem alto de transações sendo realizadas, e isso vem se refletindo em um resultado adicional ali para o cotista. Então, o que o Credit tenta fazer normalmente é linearizar o dividendo durante o semestre, e aí sempre ali em junho, dezembro, vem um dividendo mais gordo, que é todo esse lucro adicional que foi feito, né? E aí, até pegando o gancho aqui só para relembrar um pouco a questão de fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro semestral aos cotistas, né? Então, por isso, final de semestre, o fundo ele sempre entrega ali o que sobrou, que não foi entregue durante os meses anteriores, né? O HGRU especificamente. E aí, o outro fundo que a gente também está recomendando aqui é o BTLG. O BTLG é o fundo de logística do BTG, é um fundo bem grande, até que anunciou aí a incorporação de 2 outros fundos nos últimos meses, então o fundo tende a ficar ainda maior, e o BTG tem feito também um ótimo trabalho. O mercado imobiliário logístico, ele cresceu muito aí desde a pandemia, né, principalmente puxado pelo e-commerce, e aí surgiram muitos fundos de logística, então acho que agora a gente tem que escolher muito bem qual fundo que a gente acha que faz sentido ou não entrar. E aí o BTLG, né, ele tem um diferencial que quando foram feitas as aquisições ali dos galpões que fazem parte da carteira, foram feitas a preços bem interessantes, então a taxa de retorno, ela é acima da média do mercado, tá? Além disso, a gente está falando ali de uma carteira que os contratos de aluguel, né, tem um prazo médio ali de cerca de 5-6 anos, então também é um prazo muito interessante, em localizações
bem estratégicas, né, para aqueles inquilinos, para aquelas empresas que estão buscando galpões. Então também é um fundo que a gente gosta bastante, que a gente entende que para os próximos meses tem um potencial muito bom de valorização, principalmente por causa dessa incorporação que está acontecendo. Já saíram fatos relevantes, comunicados sobre isso. Então acho que é um diferencial também para o fundo do BTG, tá? E aí, por fim, um fundo de lajes corporativas, né? Eu acho que os fundos de lajes corporativas acabaram ficando um pouco de lado na carteira dos investidores de fundos imobiliários, principalmente por causa da pandemia. Então, quando veio a pandemia, começou toda a questão de home office, então a gente teve ali realmente um aumento de vacância nesses imóveis corporativos. Mas a gente, aqui na nossa visão, e eu acho que os dados, os números do mercado imobiliário estão comprovando isso, a gente entende que o home office não é para sempre, então as pessoas estão agora voltando realmente para os escritórios. Eu, inclusive, estou no escritório da Orama aqui, então a gente entende que acabou que muitos desses fundos ficaram muito descontados, tá? Já voltou um pouco, a gente viu até agora no mês de agosto de 2022 o segmento de lajes corporativas como um todo voltando, mas ainda segue muito descontado. E aí o fundo que eu vejo aqui como principal oportunidade é o JSRE, que é o fundo do Safra de lajes corporativas. O fundo hoje ele está com mais de 20% de desconto em relação à cota patrimonial. É uma carteira também de alto padrão construtivo, em ótimas localizações. A maioria, 99% dos imóveis ali da carteira está em São Paulo, e a gente está falando de regiões muito boas. Então a gente está falando da Avenida Paulista, Berrini, Pinheiros, com também inquilinos muito grandes, tá? Tem uma vacância ali para ser fechada, mais ou menos uns 11% de vacância hoje na carteira, mas que a gente entende que para os próximos meses isso vai ser fechado, né? Vai ser ocupado, e aí com isso aumenta a receita do fundo também, isso aumenta dividendo e provavelmente isso vai puxar o preço. Além disso, já esse fechamento de curva de juros, né, que a gente está vendo, isso é muito favorável para os fundos de tijolo, né? Então, quando acontece esse movimento de fechamento de curva de juros, a gente vê o preço dos ativos de renda variável subindo. Então foi o que aconteceu ali em agosto, né, que a gente viu esses fundos subindo, mas a gente entende que ainda tem muito espaço e ainda é uma ótima oportunidade para pegar um fundo descontado, uma carteira de qualidade, né, e se expor aí a um mercado que está voltando. A gente está vendo uma absorção líquida ali do mercado corporativo positiva nos últimos trimestres. Então, o que quer dizer uma absorção líquida positiva, né? Tá tendo mais gente alugando novos espaços, né? A ocupação novas ocupações estão sendo maiores do que as devoluções. Então, acho que isso é bem favorável para todo o segmento. E aí, dentro desse segmento, a nossa escolha é o fundo do Safra, tá? E aí, todas as informações desses fundos, né, são fundos que são recomendações aqui da Orama e estão nas nossas carteiras recomendadas. Detalhes sobre isso, números e detalhes sobre a análise também tá no portal de análise da Orama, tá? Então, é análise.orama.com.br, e aí vocês podem conferir dentro ali da seção de fundos imobiliários todas as nossas carteiras recomendadas e outros relatórios que a gente faz também sobre esse mercado, sobre essa indústria que vem crescendo bastante. Maravilha. Para quem não sabe, a Steam3 é uma plataforma da Orama Investimentos, então vocês podem seguir todas as recomendações da Orama. Então, só seguir o canal no YouTube da Orama. Dentro da plataforma também tem uma área onde tem acesso à parte de recomendações, os vídeos, e lembrando que todos têm assessoria de investimentos lá também. O assessor ele pode te auxiliar dentro dessa carteira recomendada. Essa lista eu achei maravilhosa, porque pensando na pessoa que está começando agora, você já tem uma carteira diversificada, que vai aproveitar tanto o ciclo da taxa de juros, e também aproveitando outros segmentos, logística e lajes corporativas, que são segmentos que eu acredito que também vão crescer muito mesmo, principalmente depois desse período pós-eleição, né? Ainda não sabemos como será, mas acredito que terá um aumento de consumo. Os dois candidatos estão prometendo aí redução em preços, entre outras coisas. Isso vai incentivar um pouco o consumo, pode melhorar a questão do varejo, também tem o risco de não melhorar, mas tem uma pequena esperança aí em melhorar o varejo. A questão de logística, lajes corporativas, São Paulo acho que é o metro quadrado mais caro do Brasil, né? Não tem os números exatos, mas aqui tem o metro quadrado um dos mais caros. Isso tudo é um reflexo das empresas vindo para cá, muito para fazer negócio. Então são bons ativos.
e uma escolha bem diversificada. Então você ganha em todos os lados, em várias situações econômicas diferentes. Eu acho que é isso que é importante. Às vezes a gente está começando assim a investir, não tem essa visão macroeconômica e como que diferentes cenários podem afetar os fundos imobiliários. A pandemia foi um exemplo, muitas pessoas não acreditavam que shoppings iriam fechar e fecharam. Muitas pessoas que só tinham fundos imobiliários de shoppings acabaram sendo prejudicadas, lajes corporativas também. Então é importante ter essa diversificação, isso é muito importante. E eu queria saber, Ana, você tem alguma dica aí para o pessoal que está começando agora, tem dúvidas? Além de seguir a recomendação, como fazer a coisa certa na hora de escolher um fundo imobiliário? Eu acho que 2 dicas finais que são importantes, né? A primeira é estudar, então é acompanhar realmente, né? Uma das grandes vantagens aí do crescimento e da evolução desse mercado foi que a gente começou a ter mais transparência. Então, hoje em dia, a maioria dos gestores busca divulgar relatórios gerenciais mensais. Então, todo mês ele divulga ali um material em que ele mostra como está o fundo, como estão os ativos do fundo, teve alguma notícia, teve alguma devolução diária, teve alguma nova alocação, teve algum problema nos ativos de crédito, como é que está a carteira agora, como é que estão os resultados, né, como estão os números. E além disso, além desses relatórios gerenciais, a gente hoje tem, como você mesmo, né, tem vários influenciadores aí no mercado, várias pessoas que acompanham o mercado de perto, e essas pessoas elas fazem lives com gestores, né? Então os gestores, que são as pessoas que tocam o dia a dia do fundo, vão lá, falam o que eles estão achando de mercado, o que eles estão vendo de perspectiva para o fundo. Então isso é muito importante também, é uma oportunidade bem legal da gente ouvir aí os profissionais que estão dentro, né, estão inseridos aí nesse mercado. Então acho que essa dica de acompanhar o mercado, estudar, sempre dar uma lida ali nos relatórios gerenciais, nos fatos relevantes, isso é importante para até antecipar qualquer tipo de problema, né? E, por fim, a última dica, né, que eu acho que aí é principal e como você mesmo comentou, Wesley, é não olhar só para dividendo quando for escolher um fundo imobiliário. Eu acho que a maioria dos investidores de fundos imobiliários faz isso, vê quem está pagando mais e aí entra, e a gente não entende ali no final das contas por que aquele fundo está pagando mais. Às vezes é um negócio de um mês só, né? Ele teve ali um resultado naquele mês, distribuiu, mas para os próximos meses não vai ter, ou a gente já está vendo que para os próximos meses tem algum problema ali na carteira. Então não é só olhar para dividendo, a gente tem que entender efetivamente o que tem ali dentro, o que vai acontecer para escolher, porque muita gente está se dando mal nesse cenário. Verdade, dicas de ouro. Muitas pessoas elas só olham o dividendo e também se tá tendo uma variação alta, tem muita gente negociando, teve uma alta de 10%, aí o pessoal vai lá e compra. Essa mania do efeito manada, de sempre comprar mais caro e depois quando começa a cair, vende desesperado. Então aqui no canal a gente está justamente para quebrar esse mito. E uma dica extra para quem quer acompanhar os relatórios, além de você poder ir no site do fundo imobiliário e lá tem o relatório mensal, muitos desses sites têm a opção de você receber uma newsletter e você receber esses informes dentro do seu e-mail. Então você pode ir acompanhando, alguns já fazem isso automaticamente, mas se o seu não está enviando e-mail para você sobre relatórios mensais ou qualquer tipo de comunicado, você vai lá no site e assina a newsletter do site e assim você já recebe essas informações. Ana, eu queria muito te agradecer, eu sei que o seu tempo é muito corrido, a gente foi remarcando várias vezes o nosso encontro, mas finalmente deu certo. Quero muito te agradecer e com certeza vou trazer você mais vezes aqui no canal para trazer mais dicas pro pessoal. E você tem alguma palavra final? Quer fazer algum agradecimento? Eu quero te agradecer, Wesley. Acho que foi uma oportunidade bem legal da gente conversar sobre esse mercado de fundo imobiliário. A gente aqui sempre fica à disposição. No nosso portal de análise, a gente está sempre tentando trazer relatórios novos para acompanhamento do mercado, até para todos os investidores e todos os clientes da Orama também acompanharem e usarem esses conteúdos, né? Então, acho que é isso, queria te agradecer mesmo e a gente está sempre à disposição aqui. Maravilha. E pessoal, quero agradecer a todos que ficaram até o final desse vídeo. Se você ainda não tem conta na Steam 3, perdendo tempo, clica ali embaixo, já abre a sua conta e venha participar da assessoria de investimentos gratuita para você já te auxiliar a investir melhor o seu dinheiro. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.